Durante a Segunda Guerra Mundial, um militar soviético e seus soldados são feitos prisioneiros em solo russo pelos nazistas. A bordo de um tanque semi-destruído, eles tentam escapar dos invasores alemães. Hoje vamos recapitular o filme chamado T-34, o Monstro de Metal de 2019. Em novembro de 1941, nos arredores de Moscou, na Rússia, o tenente júnior do Exército Vermelho Nikolai Ivushkin dirige um caminhão desgastado com um jovem soldado chamado Vasily ao lado dele. Nikolai corta a placa de rua que orienta Berlim e Moscou para tentar confundir seus inimigos. De repente, um tanque alemão Panzer aparece sobre a colina e abre fogo contra eles. Nikolai, treinado como oficial de blindado, manobra o caminhão para evitar os tiros do tanque. Eles conseguem escapar ilesos e vivos, embora muito abalados. Mais tarde, em um quartel-general na vila de Nefayadovka, o capitão Mikhail Korin relata ao seu comandante que seu batalhão está reduzido a um único tanque, sem nenhum comandante de tanque sobrando. Ele está gravemente ferido e incapaz de liderar, mas seu comandante lhe diz para lutar até o fim. Felizmente para ele, Nikolai chega ao quartel-general e é imediatamente nomeado comandante do único tanque restante. A missão deles é atrasar o avanço dos alemães com apenas o único tanque e um pequeno número de infantaria de apoio. Nikolai é designado para comandar um tanque T-34 danificado cujo comandante foi morto. Antes de sair para uma reunião estratégica, ele ordena que comecem a preparar o tanque e carreguem bastante munição extra. No dia seguinte, o comandante alemão Klaus Jäger e seus homens vigiam a vila atrás da linha das árvores. Ele acredita que os russos estão planejando algo e ordena que sua tripulação avance. Sem o conhecimento deles, Nikolai e sua tripulação emboscaram o pelotão de panzers alemães comandados por Jäger. Eles observam silenciosamente o interior dos tanques, esperando por uma oportunidade de ataque quando os tanques alemães estiverem ao alcance. O pelotão alemão para. Jäger inspeciona a aldeia de longe com seus binóculos e vê um canhão. Mas o canhão é feito apenas de madeira para enganar os alemães, e eles caem nessa. Então o T-34 de Nikolai atira nos dois tanques, destruindo-os com um tiro enquanto eles estão escondidos debaixo do palheiro. Sua localização agora está comprometida, então eles saem do palheiro e se escondem em um celeiro. Os soldados alemães retaliam com morteiros. O T-34 deles derruba outro panzer alemão. No total, conseguiram destruir 6 panzers alemães. Eventualmente, Jäger e seus homens conseguem perseguir o T-34. Mas então, o comando panzer de Jäger e o T-34 russo se enfrentam em um duelo final. Eles atiram um no outro, ambos os tanques são desativados e metade da tripulação do tanque russo morre. Na tentativa de escapar, Nikolai sai do T-34 e puxa o motorista gravemente ferido, Stepan Vasilionik. Simultaneamente, Jäger sai de seu panzer e atira em Nikolai antes de desmaiar devido aos ferimentos. 3 anos depois, em 1944, no campo de concentração da Turíngia, um trem chega à estação e os prisioneiros de guerra saem em massa. O diretor do campo dá as boas-vindas aos prisioneiros. Ele os repreende dizendo que os alemães são seus mestres com a ajuda da intérprete do campo. Ele ameaça matar Nikolai por não seguir as ordens e ordena que seus homens o coloquem em uma unidade especial, onde o torturam para obter informações sobre seu nome e sua patente. Jäger, agora um Standartenführer, obtém permissão do SS Heinrich Himmler e do general Heinz Guderian para recrutar uma tripulação experiente de tanques de prisioneiros de guerra soviéticos em um campo de concentração, para atuar como oponentes no treinamento da divisão Panzer SS Hitlerjugend. Nikolai está preso há 3 anos e se recusou a revelar seu nome. Mesmo assim, Jäger reconhece a sua fotografia dos registros do campo. Jäger propõe a ideia a Nikolai por meio da intérprete do acampamento, Anya. A princípio, Nikolai recusa, mas concorda depois que Jäger ameaça matar Anya, e ele finalmente revela seu nome e patente. No dia seguinte, Nikolai é forçado a escolher sua tripulação entre outros prisioneiros de guerra. Nikolai escolhe 3 outros companheiros de guerra e seu motorista anterior, Stepan Vasilionok. Eles são designados para um T-34 capturado, que devem consertar para se preparar para um teste em 1 semana. A princípio, os alemães ordenaram aos prisioneiros soviéticos que retirassem os corpos apodrecidos e queimados de dentro do tanque.
No entanto, ao remover os corpos, eles encontram alguns projéteis e granadas de mão restantes. Eles recebem permissão para enterrar seus camaradas. Eles escondem a munição com os corpos em um cemitério de pedra nos limites do campo de treinamento. Mais tarde, Nikolai os informa sobre o campo de treinamento e dá dicas sobre um plano de fuga. Ele explica o plano a Stepan para convencê-lo. Mais tarde, ele é chamado para se encontrar com Yeager. Naquela noite, Yeager diz a ele onde o T-34 deveria ser posicionado, mas Nikolai quer colocá-lo em outro lugar, onde não seria esperado. Depois de consertar o T-34, Nikolai e seus homens mostram sua habilidade com o tanque. Mais tarde, a intérprete conta que Yeager ordenou que seus homens colocassem minas antitanque em todo o campo de treinamento. Anya convence Nikolai a deixá-la escapar com eles, pois só ela tem a oportunidade de roubar o mapa do escritório de Yeager. Ela também lhe dá um molde para fazer uma chave. No dia seguinte, Yeager prepara seus homens para o exercício de treinamento contra os russos. Antes do exercício de treinamento, Nikolai e sua tripulação recuperam a munição do túmulo de pedra. O tanque alemão partiu para se aproximar do T-34 russo. Simultaneamente, Anya vai ao escritório de Yeager para roubar um mapa que mostra uma rota segura para sair da área e obter um passe, deixando-a sair do acampamento por um dia. Enquanto isso, a tripulação de Nikolai cria uma cortina de fumaça para esconder seus movimentos. Acreditando que o T-34 está desarmado, os alemães se aproximam com os tanques. No entanto, o primeiro tanque Pantera é desativado. Isso choca todos os nazistas que estão assistindo, então eles alertam todos os tanques Pantera para dispararem à vontade. Em seguida, um segundo projétil é disparado diretamente contra a torre de observação, matando a maioria dos nazistas lá dentro, exceto Yeager e Guderian, que escaparam no último segundo. O T-34 ataca corajosamente o estacionamento do campo de treinamento enquanto esmaga muitos dos carros dos oficiais e atravessa o portão principal, evitando o campo minado. O tanque russo pega Anya em um ponto de ônibus fora do acampamento, o que choca as mulheres no ponto de ônibus. Com a ajuda do mapa roubado de Anya, Nikolai traça um rumo em direção à Tchecoslováquia e de volta às linhas do Exército Vermelho. Na primeira cidade que eles passam, Nikolai e sua tripulação faminta param para encontrar o combustível necessário, roupas novas e alimentos frescos. Eles queimam suas roupas esfarrapadas de prisioneiros enquanto saem da cidade. Aproveitando seus bens roubados, eles de repente encontram um bloqueio antitanque. Eles mal conseguem escapar, mas graças à ordem rápida de Nikolai, eles escapam pela esquerda. A tripulação de Nikolai dirige o tanque pela floresta, evitando os alemães e seus tiros. Eles atravessam a estrada novamente, desaparecendo de vista e somem na floresta profunda. Enquanto isso, Yeager e Guderian recebem a notícia de que os fugitivos russos escaparam do bloqueio. Yeager teoriza que eles estão indo para a fronteira e ordena que suas tropas sejam reforçadas e ordena um apoio aéreo. Depois de dirigir por algumas horas, Stepan diz que o tanque vai superaquecer em breve. Então Nikolai ordena que eles vão até a passagem na montanha, onde passarão a noite. Eles vão para a floresta para descansar um pouco. Nikolai ajuda Anya a sair do tanque, e há uma conexão clara entre eles enquanto se olham intensamente. A tripulação avista um lago próximo. Então, eles aproveitam sua liberdade tomando banho na água. Enquanto isso, Yeager com seu avião tenta localizar os russos. Ele então assume o comando de 4 Panteras e prepara uma emboscada na pequena cidade de Klingenthal. A princípio, Nikolai sugere abandonar o tanque e se separar, acreditando que eles terão mais chances de sobreviver se separarem. Mesmo assim, a tripulação insiste em ficar com ele e reluta em deixar seu querido tanque. Antes do amanhecer, sabendo que os alemães irão caçá-los, Nikolai acorda Anya e a tripulação e avisa que todos estão em perigo. Ele diz a Anya para não ir com eles no tanque e diz a ela para seguir para o leste a pé através das florestas. Ele diz a ela para encontrá-los perto de Klingenthal. Nikolai e a tripulação se despedem por enquanto. O T-34 entra na cidade e esbarra na primeira das 4 Panteras. Em vez de tentar perfurar sua blindagem frontal, Volchuk dispara um tiro sob seu casco que ricocheteia na calçada e penetra em sua barriga. Nikolai percebe que eles estão cercados pelas 3 Panteras restantes, incluindo Yeager. Sabendo que eles devem distrair os inimigos, ele envia Volchok, armado apenas com uma granada, para desativar um deles. Stepan bate seu T-34 nas paredes do prédio antes de serem atingidos pelos projéteis. Chegando do outro lado, eles esbarram em outro Panzer.
Os russos viram manualmente o tanque danificado e disparam no momento em que os alemães estão prestes a atirar. Eles destroem o Panzer devido a uma explosão de munição. Enquanto isso, as outras duas Panteras entram em cena e uma delas aponta para o tanque russo. No entanto, Volchuk dispara um projétil do tanque alemão capturado. A terceira Pantera está incapacitada, mas Jäger rapidamente se livra da Pantera capturada, deixando Volchuk gravemente ferido. Tanto Jäger quanto Nikolai emergem de seus tanques. Jäger joga a luva no chão, convidando Nikolai para um duelo. Nikolai pede 5 minutos para resgatar o ferido Volchuk. Ambos os tanques então saem da cidade e se enfrentam em uma estreita ponte de pedra sobre o rio. Enquanto o tanque russo avança, Jäger dispara vários tiros contra o T-34, mas não consegue desativá-lo. Ao mesmo tempo, Nikolai espera para disparar o último projétil diretamente pela porta de visão do motorista. Os dois tanques disparam simultaneamente, danificando gravemente, mas não incapacitando um ao outro. Sem munição, Nikolai ordena que Vasilionok bata no tanque de Jäger, empurrando-o para a beira da ponte. Jäger sai de sua Pantera enquanto Nikolai aponta um rifle roubado para ele. Jäger grita para Nikolai atirar nele, mas Nikolai decide poupar sua vida. Jäger estende a mão e os dois adversários trocam um aperto de mão de respeito. Nikolai tenta puxar Jäger para um lugar seguro, mas Jäger solta sua mão e finalmente Jäger cai junto com o tanque que o mata na queda. Com o tanque incapacitado, a tripulação decide ir a pé carregando o ferido Volchuk em uma maca improvisada e se reúne com Anya fora da cidade. O filme termina com uma dedicação aos tanques do Exército Vermelho da Grande Guerra Patriótica, que ganharam o status de heróis por lutarem contra a invasão de seu país. Espero que tenham gostado. Até a próxima!